Uma tela está disponível para você já? Tá. Beleza, então. Então, galera, a gente terminou falando começando o papo sobre darwinismo, correto? Ver se eu peguei o certo aqui. Correto. Mas poderia recapitular Isso só mesmo, né? essa parte aí? Sim. Eu comentei com vocês, galera, o seguinte, que Darwin, ele era um cara que vinha de uma família que tinha uma condição legal. No primeiro momento, ele foi estudar para ser padre, né? Depois, ele desiste da vida de religioso, né? E se aventura pelo mundo da ciência e tal, vira um naturalista, se torna lá um chefe de uma expedição de uma expedição científica promovida pela coroa inglesa a bordo de um navio chamado de Beagle. Ele faz uma viagem ao redor do mundo. Essa viagem ela durou 5 anos, onde ele foi recolhendo aí, né, vários espécimes por onde ele passava, tá? Inclusive, só para a gente ter isso aqui, quer ver? Se eu acho um mapinha aqui. Então, aqui, ó, ele faz essa viagem ao redor do mundo, passando inclusive pelo Brasil. Se eu não me engano, ele para em 2 pontos no Brasil, tá? Onde ele recolhe também algumas espécimes, vamos dizer assim, preserva ou desenha esses espécimes, e ele faz uma coleção, né, de espécies de animais vegetais digna de inveja nesses 5 anos aí que ele rodou o planeta, ok? Mas, sem dúvida, a gente comentou, né, que foram nas ilhas de Galápagos que ele teve ali o grande insight, vamos dizer assim, né? Então, aqui ele tem um grande insight ao observar que em ilhas diferentes os tentilhões tinham padrões diferentes, né? Vamos pegar aqui, ó. Ver se... Vamos chamar de Darwin Galápagos. Aqui, ó. Galápagos, então, né? Tinha falado para vocês. Galápagos é um arquipélagozinho. E esse arquipélagozinho permitiu que Darwin observasse diferentes espécies ou variedades de uma ave e pôde compará-los ali e perceber que existiam diferenças entre as populações dependendo de qual ilha eles estavam habitando, tá? E aí, o que ele fez? Ele foi pesquisar o porquê que elas tinham diferentes padrões, tá? E essa diferente padrão, ele rapidamente percebeu que estava relacionado ao tipo de alimento que cada uma dessas ilhotas vulcânicas aí oferecia. E aí, galera, quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui. Tentilhões. E aí ele percebeu que tinha uma variedade significativa desses animais, né, dessas aves aqui. E que uma das características que chamava atenção era a situação dos bicos. Então ele percebeu assim, por exemplo, naquelas ilhotas onde o alimento principal era sementes secas, duras, os animais, essas aves tinham, na média, um bico mais robusto, um bico mais forte, né? Enquanto que naquelas ilhas, onde o alimento principal eram larvas de insetos, que ficavam escondidos debaixo de pedra, na casca de árvore, etc. e tal, os animais tinham um bico muito mais delicado. E aí, galera, nesse contexto, é que ele cria o seu principal pressuposto,
que foi a questão da seleção natural. Tá? Que, sem dúvida, foi a questão da seleção natural. Onde ele percebeu que... Ei, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Sim. Deu um zumbido aí. Aí tá dando uma travadinha aí na sua voz. Um pouquinho. Ah, tá travando? Tá. Hum, Tipo, fica tá normal, travando depois muito, tá dá uma ruim pra travada, ver? depois para e volta. Mas tá dando pra É ver. bem pouquinho, mas é um pouquinho. É. Entendi. Será que se eu botar o 3G fica melhor? Querem que eu tente o 3G ou dá pra assistir? Se travar de novo, a gente te avisa, então. Tá bom, então. Beleza. E aí, pessoal, ele percebeu, como o Lamarck havia percebido, que o ambiente, sem dúvida, tinha uma influência grande sobre né, a evolução dos seres vivos, mas não era da forma como o Lamarck pensava, né, que era o ambiente selecionando aqueles fenótipos mais adaptados ou mais aptos àquela determinada região, àquela determinada condição. Então, basicamente, qual é a história? Você tem uma variedade de fenótipos. Essa variedade de fenótipos é a matéria-prima sobre a qual a evolução atua. Então, o ambiente, ele vai selecionar qual é ou quais são o fenótipo ou os fenótipos mais aptos. E aí, pessoal, lembrando que quando eu falo mais apto, como é que eu defino que alguém é mais apto que outro? Que tem maior chance de sobreviver? De sobreviver? Tipo, se reproduzir. Então, a rainha da Inglaterra é o organismo mais apto entre a humanidade. Mentira. Então, na verdade, assim, médio, você acertou 50%, beleza? Claro. A ideia é tipo assim, se ele vive mais tempo, Clara, ele tem maiores chances de reprodução, ele vai ter mais chances de reprodução. Então, a tendência é que ele tenha uma prole maior. O mais apto é aquele que deixa mais descendentes. Esse que é o mais apto. É assim que a gente define qual é o fenótipo mais adaptado, tá ok? Aquele que apresenta uma maior prole, mais descendentes. Tranquilo? Professor, uma pergunta para ver se eu entendi a aula passada. Sim. Então, se eu dissesse assim, que os pássaros com diferentes bicos, eles estão lá por conta das sementes, seria tipo uma vertente do pensamento de Lamarck. Seria isso? Não, mais ou menos. Na verdade, Darwin, assim, Lamarck, ele era mais velho que Darwin, né? Só que eles eram da mesma época, vamos dizer assim. E Darwin respeitava muito o trabalho de Lamarck, tá? Então, o que aconteceu? O Darwin, ele acaba usando Lamarck na sua teoria, inclusive, tá? Então, o que Lamarck dizia? Lamarck dizia que o ambiente influenciava no processo evolutivo, o que é verdade, né? O que é verdade. O que Lamarck errou? Lamarck errou no como. Ele achava que a mudança acontecia no ser vivo, durante a vida daquele ser vivo, e essa mudança era hereditária, era passada aos descendentes. O que Darwin percebeu é que não funcionava assim, o ambiente tinha uma influência sim, mas o ambiente trabalhava de que maneira? Trabalhava na variedade que já existia. Então, você tinha 10 fenótipos, e aquele fenótipo mais adequado para aquela condição específica era um fenótipo que permitia uma vida mais longa. E uma vida mais longa significa, em tese, em princípio pelo menos, maior probabilidade de reprodução, o que vai resultar
teoricamente, uma maior descendência. Então, aquela característica que aquele fenótipo, que aquele indivíduo de fenótipo mais apto possuía, tendia a aumentar a sua frequência na população. Você concorda comigo? Você entendeu a lógica? Entendi. Então, por exemplo, eu tinha 2 altos, 10 médios e um baixo. Se o ambiente define que o mais alto é o mais apto, a tendência a médio e longo prazo é que a média da população, a média de altura da população, aumente. Concorda? Ou não Certo. entendeu o que eu falei? Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Perguntinhas? Esclareci a dúvida ou não? Para mim, sim. Beleza, então. Mais alguma pergunta por enquanto? Por enquanto não, professor. Ok. Lembrando que nessa época, galera, não se conhecia nada de DNA, nada de genética, nada de gene, nada disso. Tá? Não se conhecia nada disso naquela época, beleza? Só que aí, galera, olha a situação em que Darwin se mete, né? Olha só. Darwin já era um pesquisador, já era um cientista famoso, já era um cara respeitado, tá? E a gente tem que lembrar que esse período de 1700 e pouco e tal, 1800 e pouco, era um período no qual a igreja, em especial na Europa, ela tinha um poder muito grande, né? A igreja era um país em si mesmo, né? Era uma força em si mesmo, tá? E aí, gente, pensa comigo. Se a evolução, ela depende do meio, se a evolução, ela é resultado de uma variação que acontece de maneira espontânea e o meio define aquela variedade que é melhor adaptada, isso tira a humanidade de uma condição especial. Concorda comigo? Calma aí, Quando repete aí que eu distraí aqui. eu falei o seguinte, por exemplo, assim, se a gente assume o que Darwin defendeu, vamos dizer assim, eu tiro, vamos supor assim, beleza, então a gente vai aceitar o que Darwin falou. Isso eu estou pensando na época lá de Darwin, tá? Vamos aceitar o que Darwin falou. Então, Darwin falou que o meio estava selecionando aquelas variedades mais aptas para aquelas determinadas condições. E essas variedades, elas surgiam em tese ao acaso, né? Por reprodução, etc. e tal. Ele não sabia nada de DNA, então ele não usou essas expressões. Só que se isso é aceito, isso nos tira a humanidade de uma condição especial. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, lá está escrito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, concordam? Sim, gente? Acho que sim. Sim. Sim, lá está escrito isso, que Ô, nós somos... professor, Sim. o Richard, um aluno da sala está querendo entrar. Beleza. Obrigado, Davi. E aí, galera, como lá está escrito assim, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso nos coloca numa condição de preferido. Isso nos coloca numa condição de especiais. E por isso seríamos, então, a espécie dominante do planeta, porque nós fomos preferidos em detrimento de todas as outras formas de vida existentes. Ora, se eu passo a aceitar o que Darwin fala, nós somos frutos do acaso. A gente deu sorte. A gente estava no lugar certo na hora certa. E isso, galera, significa ir de encontro a tudo aquilo, né, que dá poder à religião. Nós deixamos de ser os escolhidos para sermos frutos do acaso. Vamos voltar para aquela mentalidade de 1700, final de, idos de 1700, início de 1800. A igreja era muito forte. O poder da igreja era muito grande.
E Darwin sabia disso. Darwin sabia que ia dar uma treta. Ele sabia disso. Ele não era burro. E sabe o que aconteceu, galera? Ele segurou essa teoria dele. Darwin levou 20 anos para publicar. Ele demorou 20 anos para publicar a sua obra célebre, né? Que é A Origem das Espécies. Ele leva 20 anos para isso. Justamente por quê? Porque ele sabia que ia dar uma treta. E ele só publicou, galera, por uma razão específica. Deixa eu só completar aqui. E ele só publicou porque um cientista iniciante, vamos dizer assim, na época, tá? um cientista que ainda não tinha muita expressão no meio acadêmico, não era muito conhecido no meio acadêmico, ele chegou exatamente às mesmas conclusões que Darwin. Isso 20 anos depois de Darwin. E aí, um amigo em comum viu o trabalho desse cara, reconheceu as conclusões de Darwin, promoveu um encontro entre eles, tá? Promoveu um encontro entre eles, e eles conversaram sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? E eles conversaram sobre... E o outro rapaz, ele ia publicar a obra, ele ia publicar as conclusões dele, tá? E aí Darwin não viu outra alternativa a não ser publicar também. Como eles perceberam que não foi uma questão de plágio, então o que eles combinaram? Eles combinaram de fazer uma publicação conjunta. Ao invés de só Darwin assinar, assinou Darwin e esse camarada. Eu estou tentando achar aqui a capa que tem o nome dos dois, que é um cara chamado de Wallace. Tá vendo? Ó, todas as capas que a gente pega, leva só o nome dele, não leva o nome do outro. Deixa eu ver se isso aqui tem. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para ver se tem. Ó, esse aqui também não tem. Mas, enfim, a ideia foi essa, tá? Esse é o que é a obra famosa dele, né? Que é A Origem das Espécies. Até ele não publicou, ele não assinou sozinho, beleza? Ele publicou junto com esse cara que eu estou falando, que foi um combinado entre eles, ok? Então, aqui, ó, A Origem das Espécies, na verdade, não é uma obra exclusivamente de Darwin, é a mais famosa, mas não é a única dele. Então, essa obra, essa tese, ela é assinada pelos dois. Por Darwin e um camarada chamado Wallace. Professor. Que ficou... Pode falar. Mas por que, então, que não tem mais o nome do outro nos livros? É porque, provavelmente, essas edições novas, por exemplo, assim, o que Darwin fez? Darwin publicou um artigo científico, Darwin e Wallace. O que a gente está vendo aqui é um livro, que aí conta a história de como ele fez, como que viajou, o que ele fez e deixou de fazer. Por isso que está só o nome dele. Do livro foi ele, né? Isso aqui é só o livro, certo? Isso aqui é só o livro. Mas o artigo publicado leva o nome dos dois.
Ah, tá, entendi. E assim, outra coisa, Emanuele. Emanuele, não é? Sim, Emanuele que sim. está falando? E aí, Emanuele, o que aconteceu? Querendo ou não, mesmo o Wallace tendo assinado junto, ele ia ficar esquecido. Ele ia ficar esquecido, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Artigo Darwin e Wallace. Artigo publicado. Ó, tá vendo aqui, ó? A figura até mostra os dois, tá vendo? Esses dois caras é que publicaram a obra, o artigo, né? Deixa eu ver se vê o nome dos dois aqui. Ó, aqui tem o nome dos dois. Boa pergunta sua, tá? É porque, assim, eu gosto muito de falar dessas coisas, porque a gente tem uma impressão, a gente tem uma visão meio equivocada, assim, sabe? De cientista. A gente pensa que cientista, a gente tem aquela visão meio... cientista é bonzinho, cientista é aquele velhinho do bem, que nem sempre é assim, né? Então, aqui, ó, Charles Darwin e Alfred Wallace, tá vendo? Viu aí? Dá para enxergar daí, Emanuele? Dá sim. Sacou? Então, o artigo publicado, ele dois assim, o livro que vem sendo só o nome dele, tá bom? Só que, cara, quem levou a porrada foi Darwin. Quem levou a porrada, sem dúvida, foi Darwin. Ó, pra vocês terem uma ideia, na época, ele esperava que seria, ele tinha medo de que fosse, e realmente foi. Ó, essa foto aqui, esse desenho aqui, ele foi publicado no jornal de maior circulação na Europa na época, na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na época. Justamente para esculhambar, o objetivo era esculhambar Darwin. Porque as ideias de Darwin, para a época, eram ideias absurdas, totalmente absurdas. É o que acontece com a maioria dos gênios, né? A maioria dos gênios, eles nascem num período muito, assim, muito além da maioria da população local, né? Da população de época, assim. Então, Darwin foi massacrado com essa ideia de que nós seríamos, né, descendentes dos primatas, etc. e tal, quando, na verdade, é até além disso, nós somos primatas, na verdade, nós não somos apenas descendentes, nós somos macacos, tá? E ele passou por todo tipo de humilhação. E depois disso, gente, essa teoria de Darwin ela foi testada e retestada milhares e milhares de vezes em diferentes contextos e sempre os resultados foram os mesmos, sempre os resultados foram aqueles esperados, que é o que dá solidez a uma teoria científica, né? O que dá solidez a uma teoria científica é a sua repetibilidade. Se os resultados podem ser replicados, quanto mais situações diferentes você testar uma hipótese e os resultados forem sempre aqueles esperados, maior é a robustez da sua hipótese. Tudo bem, galera? Sim. E morreu como? Darwin morreu como? De quê? Velhice? Faço ideia, cara. Nunca olhei isso. Mas eu acho que foi de velhice. Mas eu nunca parei para isso, não, para falar a verdade, assim. Nunca me inter... Eu acho que é a primeira vez que alguém me pergunta isso, inclusive, cara. Foi a primeira vez que alguém me perguntou isso. Mas eu nunca parei para ver de que ele morreu, mas eu acho que foi de causas naturais, não tenho certeza não, tá bom? Tá, tranquilo. Professor, Perguntinhas, galera, mais? Diga. mas tipo assim, eu só não entendi por que que o fato dele ter chegado na teoria da seleção natural
levou ele a perceber que nós somos primatas? Não foi isso não. E a afirmação foi minha. Eu falei bem assim, Tá. a figura aqui de Jornal da Época, porque, por exemplo, imagina só, quando você assume como o processo ocorreu, né, como o processo evolutivo se deu, a gente fica óbvio que você vai ter uma semelhança, né, você vai acabar estabelecendo uma relação de parentesco evolutivo entre nós e todos os outros primatas. Concordamos? Ou Então, seja, a gente ficou confuso. Por quê? diga. Uai, por quê? Porque se os seres vivos mudam, se os seres vivos sofrem mudanças ao longo do tempo, e essas mudanças estão relacionadas com o ambiente, se você tem dois grupos aparentemente similares, isso quer dizer que você tem uma ancestralidade comum. Concorda? Sim, sim. Entendeu? Então, você está falando assim, eu tinha um grupo lá atrás. Aí uma parte desse grupo foi para o lugar A, uma parte desse grupo foi para o lugar B. Aí, como as pressões seletivas eram distintas, era de se esperar que características diferentes fossem valorizadas. Sacou, Emanuele? Entendi. Por exemplo, assim, não sei se eu já contei isso para vocês, né? Mas a gente deve a nossa história evolutiva ao dedão. Nós já discutimos isso alguma vez? Acho que você já falou em sala, mas eu não lembro o contexto. A nossa história evolutiva, ela muda por causa do dedo do polegar opositor. Por isso que ela muda. Porque, imagina só, nós somos primatas tanto quanto um orangotango, tanto quanto um chimpanzé, tanto quanto um sagui, nós somos primatas. Uns estão mais próximos da nossa linha evolutiva, como o chimpanzé, o bonobo, o orangotango, o gorila, e outros estão mais distantes da nossa linha evolutiva, como o sagui, como o macaco-aranha, e por aí vai, né? O bugio que tem aqui no estado e tal. Então. Só que nós fomos originalmente presas. Nós sempre fomos presas. Tanto é que a nossa vida em sociedade, a nossa necessidade de vivermos juntos, está relacionada a um histórico evolutivo, né? a um comportamento que você observa em qualquer espécie que seja presa, que é viver em bando. Por que as presas vivem em bandos? Porque o risco individual diminui. Então, por que gnus, vamos pegar assim uns famosos, né? Por que gnus, por que búfalos vivem em grandes bandos? Porque você reduz o risco individual. Por que peixes pequenos, de forma geral, vivem em grandes cardumes? Porque você reduz o risco individual. É muito mais seguro você estar no meio de 100 do que você estar sozinho. Não porque os 100 vão se juntar para se defender, não necessariamente, mas porque se em 100 um vai ser predado, a chance de ser você escolhido é de 1 em 100. E se você estiver sozinho, de 100%. Então, isso, obviamente, reduz muito o risco individual. Tá? Então, nós fomos presas durante muito tempo, e isso nos impediu de evoluirmos de uma maneira mais rápida, até que nós adquirimos um polegar opositor. Nem todo primata tem um polegar opositor. Tá? E daí que a gente ganhou um polegar opositor? O polegar opositor, ele permitiu um manuseio mais fino. Né? Tenta manusear suas coisas sem usar o dedo polegar. Você até consegue, mas de uma maneira muito mais grosseira, concorda, Manoel? Sim, sim. Não é? Você teria, por exemplo, muita dificuldade para escrever se você não usasse o polegar. O polegar opositor, ele permite uma fineza nos movimentos muito maior. E qual é a vantagem de você você ter movimentos mais finos de mãos, Manoel? Poder construir coisas. Não necessariamente construir coisa. Eu estou pensando lá atrás ainda, tá? Mas, tipo assim, usar uma pedra
igual o chimpanzé faz, usar uma pedra para quebrar castanha para comer a parte de dentro, que é o que tem o açúcar, né? Que tem o endosperma. É o uso de ferramenta. Alguns primatas usam galhos para tirar larvinhas de lugares que com o dedo ele não conseguiria alcançar, por exemplo. Então, o uso de ferramentas nos deu um upzinho. Por quê? Porque agora, com o uso de ferramentas, eu podia sair de uma situação de presa pura e simples. Eu já tinha como me defender. Por exemplo, se eu soubesse usar uma pedra, eu já conseguiria, grupo, me proteger de um predador maior, por exemplo. Eu conseguiria, como você disse, construir abrigos, por exemplo. E isso me permitiu fazer o quê, Manoel? Comer melhor. Minha dieta melhorou. Quando minha dieta melhora e eu saio de uma condição de presa exclusiva e eventualmente me torno um predador, eu passo a comer mais carne. Que até então, que carne que eu comia? Era que sobrava dos predadores. Então, um tigre de dente de sabre lá matava alguma coisa, aí a carcaça, a gente ia lá e usava aquele resto de carne lá para comer. A gente era tipo o urubu da época, tipo a hiena da época. A gente ia lá e comia resto de carcaça de alguém que já tinha, né, que tinha um predador mais eficaz, tinha conseguido matar. E aí aí o jogo vira. Ao invés de eu comer um pouquinho de carne de má qualidade de vez em quando, eu passei a comer com mais frequência. Carne proteína, mais cérebro, mais neurônio. E aí a história não para mais, né? E a gente sai de uma condição de presa para uma condição de predador. Uma outra coisa também que foi importante, o fato de nós descermos das árvores também foi importante, que foi quando lá, né, o fóssil humano mais antigo que se conhece se achou no continente africano. Por isso que a gente associa a nossa origem hominida lá no continente africano. Por isso que vocês conhecem aquela história do Estreito de Bering, né? Populações neandertais sobem, saem da África, migram para a Europa, chegam à Europa pelo Estreito de... colonizam a Europa, colonizam a América pelos, né, usando o Estreito de Bering, etc. e tal. Então, isso, a gente começou essa história com o dedão opositor, com o polegar opositor. A história começa aí. Sacou? Tem uma pergunta que vira e mexe, eu escuto, que é bem assim, mas espera. Diga. Não, pode terminar de falar, que é uma pergunta que eu acho que não tem muito a ver com esse tópico que você está falando agora. Não, por exemplo, assim, uma pergunta que eu escuto muito é porque se a gente veio do macaco, por que não tem macaco virando gente? Gente, a evolução, ela não funciona assim. Não é uma orangotanga vai ficar grávida e vai nascer um maninho. Não funciona assim, né? As linhagens evolutivas, elas ocorrem numa escala de milênios, de dezenas ou de centenas de milhares de anos, quando não 1.000.000. Pode falar, Clara. Então, eu ia perguntar se hoje a gente consegue interferir na seleção natural. Hoje nós somos agentes de... não, peraí, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Interferir na seleção natural em relação à nossa evolução. É isso que você está perguntando? A nossa, Ou em de outras relação espécies. de outras espécies, com certeza. Quando você pensa em darwinismo, quando você pensa em outras espécies, nós somos agentes de seleção. Mas quando ela é de origem antrópica, ou Clara, a gente usa o termo seleção artificial. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo assim. Você sabe o que é marfim, não sabe? Acho que não sei. Do elefante? Sei. O marfim do elefante? O marfim é um dente. Tá ligado? Assim que o marfim é um dente? Aham. Beleza. E o marfim tem um enorme valor comercial, né? Desde sempre. Desde sempre tem um enorme valor comercial. E isso estimulou o quê, Clara? A caça, inclusive ilegal, de elefantes africanos, concorda? Sim.
E para que serve aquele dente? Aquele dente, que a gente chama de marfim, ele, na verdade, ele serve para duas coisas. Ele é um atrativo sexual, ou seja, a fêmea, a LA, né, que é a fêmea do elefante, ela entende que elefantes de presas maiores vão dar uma prole de maior chance de sobrevivência para ela, né? E também serve para disputa entre machos, quando os machos disputam uma fêmea, etc. e tal. E aí a ideia é, quanto maior o marfim, maior a chance dele ter mais filhotes, por isso a característica se torna predominante. Quando a gente começa a caçar elefante para obtenção dos marfins, eu escolho, para matar, o elefante que tem um marfim maior, que tem uma presa maior. Qual foi a consequência para a população? Elefantes machos de presas menores começou a se tornar a maioria, porque esse eu não matava, eu matava o de presa maior. E isso influenciou nas gerações seguintes, sacou? Mas, Enes, Isso aí não deixa de ser natural? Não, porque toda vez que a gente usa o termo, que a gente usa a influência humana, a gente usa a expressão seleção artificial. A gente usa o termo seleção natural, quando não há influência antrópica. Se houver influência antrópica, a gente usa a expressão seleção artificial. Ah, tá. Então, no caso do foi seleção artificial. No caso do elefante, foi seleção artificial. Uma outra coisa, aí ainda respondendo a pergunta de Clara. Por exemplo, assim, no nosso caso, imagina, pessoas com, vamos pegar um quadro assim, pessoas com hemofilia, pessoas hemofílicas. A chance de um hemofílico, sem tratamento, sem cuidado, sem nada, chegar à vida adulta é muito pequena. É muito, muito pequena. E aí, galera, qual seria a consequência disso? Lembrando, gente, que a hemofilia é um quadro que é genético, né? É genético, é hereditário. Então, imagina, se o indivíduo com hemofilia, a chance dele chegar à vida adulta e, consequentemente, se reproduzir é baixa, o gene da hemofilia deveria estar numa frequência muito o quê na população humana? Muito pequena. E por que não é tão pequena assim? Não é tão pequena assim porque o cara, o hemofílico, com os recursos tecnológicos atuais, ele consegue de boa chegar à vida adulta e ter filhos e passar esse gene para frente. Então, a gente está interferindo na nossa própria evolução? Sim. Estamos. Quando? Quando fazemos uso da tecnologia, seja para curar doenças, seja para aumentar a produção de alimentos. Ok? Vou dar um outro exemplo, Clara. Oi, deixa eu só falar um negócio rapidinho. Você falou de seleção artificial, aí eu lembrei de um documentário que eu assisti na Netflix que o nome é Seleção Artificial. E é muito interessante que fala de, eu acho que a edição do DNA com uma nova descoberta que eles fizeram. Isso aí seria, então, a gente interferindo na seleção natural de nós mesmos, né? Sim, sim. Que doido. Por exemplo, assim, ó, nós temos, vamos pegar doenças neurodegenerativas, claro. Por exemplo, Alzheimer, Huntington, são doenças neurodegenerativas que são de caráter genético. Então, teoricamente, essas pessoas, elas deveriam ter menos filhos do que pessoas saudáveis. Então, a tendência é que essa doença tivesse uma frequência baixa na população. E não tem. Quer dizer, não é tão baixa assim, né? Isso é uma forma de seleção artificial. Um outro exemplo, quer ver? Vocês têm uma faixa aí, né, de 17, 18 anos, essa faixa aí. Provavelmente, as meninas em especial, provavelmente vocês ouviram falar da boca de suas avós, por exemplo, que elas tiveram a menarca com 14 anos, com 15 anos, ouviram isso? Sim. Pera, tiveram o quê?
A menarca, a primeira menstruação, Ah, tá. começaram a menstruar. A gente chama de menarca. A primeira menstruação é chamada de menarca, quando iniciam-se os ciclos menstruais. Então, muito provavelmente, os avós, as avós, né, de vocês, tiveram uma menarca, iniciaram esses ciclos lá pelos 15 anos, 14, 15 anos. Hoje, qual é a média de início de ciclo menstrual? 12, 11. Às vezes, o ginecologista ou o endocrinologista, ele retarda propositalmente o início do ciclo menstrual nas meninas, para não começar muito cedo. Não é verdade o que eu estou falando? Sim, sim. E isso tem a ver com o quê? Por que os ciclos menstruais iniciaram tão assim, começaram a rolar tão mais cedo? Porque a nossa alimentação é muito calórica. A nossa alimentação é muito calórica e o nosso esforço físico, o gasto dessas calorias, é cada vez menor. Ou seja, uma menina novinha, que deveria ser uma pré-adolescente, ela já tem uma estrutura, porque o nosso corpo, galera, ele entende o seguinte, isso é para qualquer espécie, tá? Se o indivíduo feminino, ele tem uma alimentação abundante, ele tem uma condição de vida muito favorável, ele atinge a maturidade sexual muito mais cedo. Isso não é só para humano, isso vale para qualquer espécie, tá? E aí, galera, como a nossa alimentação, principalmente a alimentação industrializada, né? Ela é muito calórica. Ela é muito calórica. E além de ser muito calórica, como eu estava falando, antigamente lá, sei lá, estou dando só um exemplo, tá? Nossos avós, nossas avós, provavelmente tinham um pezinho lá na roça, na área rural, né? E lá na área rural, a brincadeira da criançada é diferente. Às vezes você tem que fazer esforço físico mesmo para ajudar os pais, e por aí vai. Então, quer dizer, primeiro, você não vai fazer uso de alimentação industrializada. Segundo, você vai ter um desgaste físico muito maior. Então, demora mais para a menina, para o corpo entender que a condição é favorável para a reprodução. Tudo bem? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Muito bem. Perguntinhas? Não, por enquanto. Então, Clara, respondendo sua pergunta, sim, nós interferimos na seleção, na evolução de outras espécies e interferimos na nossa própria evolução, inclusive. Você falou de um documentário, né? Tem um filme que tem a ver um pouco com isso, chamado de Gattaca. Um filme antigaço. Eu nem lembro como é que escreve. Eu acho que é assim, mas não tenho certeza não. Se fala Gattaca. Esse filme acho que é de 92, se eu não me engano. Deixa eu ver se é assim que se escreve mesmo. Filme. Não. Escrevi errado. Eu acho... Cadê vocês? Eu acho... Cadê a borracha? Pelo que eu vi, eu não sei se é o mesmo que tinha para quem tentou esse filme. É um filme, então, chamado de Gattaca, tem 2 T's aqui, né? Pelo que eu vi lá. Pronto. E aí, se eu não me engano, esse filme é de 1992. E ele retrata bem, Carol, 92, a gente estava longe de fazer o que a gente é capaz de fazer hoje, igual você falou do documentário aí. E esse filme, ele trata justamente disso, desse melhoramento fisiológico, do QI, né? Dessa manipulação da nossa evolução, das nossas melhorias. E esse filme é muito doido, porque se você for parar para pensar, e isso é uma discussão que eu quero fazer na próxima aula, e eu queria que vocês, se possível, inclusive, assistissem esse filme, da gente discutir um pouco, ao invés de ficar só anotando e repetindo o que eu falo,
a gente discutir como que a tecnologia ela segrega, pelo menos no primeiro momento. Como que a tecnologia ela segrega no primeiro momento. E isso tem uma interferência direta na nossa vida. Belezinha? Eu vou parar aqui, fica a tarefa de casa. Se possível, até segunda, né? Que é a nossa aula, não é isso? Isso. Isso. Então, se vocês puderem